Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para poder começar a nossa palestra desse mês, que é uma palestra voltada para a área de manutenção, né? O nosso evento é o Vale a Pena Ser Síndico. Meu nome é Leonardo Rezende, sou engenheiro de formação, atuo nessa área de capacitação e orientação para síndicos há alguns anos, né? Já trabalhei como assessor técnico, como gestor de manutenção, como gestor de facilities aqui em Brasília e tenho atuado também na atuação como síndico também profissional e nós fazemos eventos, né, com frequência, né, eventos periódicos mensais, justamente para poder auxiliar os síndicos no dia a dia, né, no passo a passo que vocês têm, que eu sei que é difícil, eu sei que é multidisciplinar, e nós buscamos sempre trazer conteúdos que sejam úteis para vocês, né? A nossa palestra de hoje tem como tema as manutenções essenciais para o período de chuva, né, para esses períodos de chuva, e espero que vocês aproveitem, tá? Vamos começar agora o nosso evento. Antes de tudo, eu queria passar para vocês sempre os nossos dois objetivos principais, que é que vocês saiam daqui, né, do nosso evento mais confiantes e mais capacitados. A parte da confiança é justamente apresentando, né, a nossa empresa, a Lightcom, que a Lightcom é uma empresa que oferece capacitação, orientação e suporte para os síndicos, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar e uma rede de apoio de fornecedores especialistas em cada segmento dentro do meio condominial, e nós temos a possibilidade de trazer todo esse conhecimento para ajudar vocês no dia a dia. E é justamente dentro das capacitações que nós fazemos online, mensalmente online, e também presencialmente aqui em Brasília, uma vez por mês, tá? Então, nós temos 2 eventos por mês, um que a gente faz de forma online justamente para ajudar os síndicos que não são de Brasília, né, que não podem participar do nosso evento presencial, e também de dar a possibilidade para quem está ali na rotina, né, no dia a dia, na correria, que não consegue assistir a nossa aula ao vivo, né, a gente tem a possibilidade de fazer a aula gravada, igual nós estamos fazendo agora, passando para que vocês assistam no momento oportuno, né, e que vocês também possam ser beneficiados desse conteúdo que nós estamos compartilhando, tá? Nosso intuito é ter capacitação, motivação e networking, tá? É importante, a gente sempre incentiva o networking para que vocês troquem informações, que vocês aprendam uns com os outros. Nós temos um grupo, né, de capacitação, que é o grupo Capacita Síndicos, que é gratuito, que nós temos lá momento de tira dúvida, momento de capacitação, momento de divulgação de eventos. Então, o intuito é que a gente compartilhe essas informações e todo mundo possa crescer junto, né? Então, dentro do nosso trabalho de capacitação, eu trouxe alguns dos últimos temas, né? Um deles, recente, foi 5 motivos para se tornar um síndico profissional, né? Onde nós falamos aí dos benefícios de ser um síndico profissional. Falamos já de primeiros socorros, falamos já de manutenção predial, falamos já de carregador veicular, né, de geração de energia fotovoltaica, já tivemos vários assuntos diferentes, né? O que mais? Nós tivemos educação financeira, né, para síndicos, com o intuito de você aprender ali a gerir, né, as finanças do seu condomínio, e todo mês nós enviamos, né, um formulário de inscrição, onde as pessoas têm a possibilidade de compartilhar ideias de temas, né, para poder a gente está fazendo aqui as aulas, né, focadas nesse apoio do dia a dia para vocês, tá bom? Então, a nossa ideia é ter sempre esses 2 eventos, a gente sempre deixa em aberto para que vocês possam fazer as inscrições, são eventos gratuitos, e contamos com vocês aí, com a participação de vocês, que é sempre importante, às vezes para tirar dúvidas, às vezes para poder aprender um tema novo, e eu sempre acredito muito que a capacitação vai levar esse meio, né, o meio condominial a um outro nível, né, que as pessoas merecem. Hoje nós já temos cerca de 1/3 da população brasileira mora em condomínios,
Então, é um tijolinho que a gente costuma falar, né? Um tijolinho que a gente contribui de uma parede grande, né? Que nós precisamos aí construir, né? Que é a parede do conhecimento aí dentro do meio condominial. Nós oferecemos também orientação para que vocês não se sintam mais sozinhos dentro do exercício da atividade de síndico, né? Muitas vezes a gente tem dúvidas, não sabe quem procurar, não sabe ali se o contrato A ou B, eu tenho normalmente essas dificuldades, e muitas vezes essa dificuldade é suprida em grupos de networking, né, grupos ali de WhatsApp, muitas vezes, né, que os síndicos participam para poder trocar contatos, mas na hora de realmente executar uma atividade dentro do meu condomínio, podem surgir dúvidas, né, e antigamente era uma profissão muito solitária. Hoje em dia a gente já tem a formação de alguns conselhos, muitas vezes tem conselho de obra, conselho fiscal, nem sempre são profissionais que fazem parte dos conselhos, né? São moradores que também não têm experiência, então a gente vê, né, dentro da realidade, a gente visita muitos condomínios aqui em Brasília, é como se fosse um cego guiando o outro, né? Vai tudo pelo feeling, óbvio, na tentativa de se fazer um bom trabalho, né, com a boa vontade, mas nem sempre é da maneira mais profissional possível. Então, nós sempre incentivamos, né, essa capacitação, a participação também de assessorias técnicas dentro da gestão profissional do síndico, e, na ausência dessas possibilidades, vocês buscarem bons fornecedores que apoiem vocês. E a Lightcom fez justamente isso, nós juntamos profissionais especialistas que acreditam que a capacitação dos síndicos é o futuro do meio condominial. Então, qualquer dúvida que você tiver, nós vamos fazer o nosso melhor para poder ajudá-los nesse dia a dia, tá? Dúvidas pontuais, dúvidas genéricas sobre determinado assunto, de toda forma, você não está mais sozinho, você pode ir por um caminho de apoio, tá? E o que é essa rede de apoio que eu tenho falado aqui desde o início, né? É uma rede que é composta por profissionais especialistas em vários segmentos diferentes. Assessoria técnica, assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria financeira, especialistas em acessibilidade, detecção e combate a incêndio, especialista em seguros, automação condominial, limpeza de reservatório, assessoria esportiva, enfim, tem uma grande rede de apoio, que eu tenho orgulho ali de ter vários fornecedores apoiando a gente nesse projeto. Estamos iniciando a nossa expansão também em todo o Brasil, né? Nós vamos avançando aí de estado em estado, cidade em cidade, justamente para dar esse apoio para todos vocês, mas em termos de tira dúvidas, nós já conseguimos atender o Brasil inteiro. Não conseguimos indicar fornecedores de todas as cidades ainda, mas aqui em Brasília, quando um síndico tem alguma dúvida ou precisa de algum fornecedor para poder ali executar um serviço, nós conseguimos passar, né, assim, e é a possibilidade de vocês estarem se desenvolvendo ao longo de todo o trabalho. Só vou aceitar aqui, só um minuto. Verificando aqui como aceitar as pessoas na nossa palestra, mas vou seguir aqui, pessoal. E é isso, e como que funciona para poder buscar esses fornecedores, né? Eu já falei que as dúvidas vocês podem ter contato conosco para poder estar tirando as dúvidas, mas nós temos também uma plataforma que tem a possibilidade de vocês entrarem em contato, né, e buscarem fornecedores também de qualidade, especialistas em vários segmentos diferentes, tá? Dentro da nossa plataforma, nós temos ali um buscador, você consegue colocar a cidade, o fornecedor que você está buscando, e você vai ver quem é o nosso fornecedor parceiro para poder estar ajudando ali no dia a dia. Nós trouxemos alguns aqui, parceiros aqui de Brasília, né, que estão atuando junto com síndicos que buscam, né, tirar as dúvidas ou até mesmo fazer a contratação direta desses fornecedores.
E, basicamente, como que funciona para você se credenciar a Lightcon, né? É gratuito para todos os condomínios, e você faz simplesmente ali um contato com a gente faz o cadastro do seu condomínio, e a partir desse momento você tem apoio nosso aí para poder tirar as dúvidas, né, e estar acompanhando todas as atividades que a gente faz. É simples, é gratuito e não tem burocracia. A ideia é justamente a gente estar ajudando vocês aí no dia a dia e, como eu disse, colocar um tijolinho ali no muro da capacitação de todos vocês, tá? Então, é a contribuição que nós fazemos aí para o crescimento desse segmento. Então é isso, passamos essa parte de apresentação inicial, né, da Lightcon, para que vocês conheçam quem é a Lightcon, né, e quem está oferecendo esse curso, né, essa aula, nesse caso, essa palestra. E nós vamos agora para o conteúdo técnico, né, que são as manutenções essenciais em período de chuva, tá? É um tema importante. Em algumas cidades nós temos períodos bem definidos de chuva, período mais frio, período mais quente. Aqui em Brasília é muito bem definido, né? Esses momentos nós temos aí de novembro até abril, um pouquinho para frente de abril um pouco, também ele avança esse período de chuva, depois começa um período de seca, que alterna ali entre um período mais frio e depois um período mais quente. Então, como a gente tem bem definido esses momentos, é possível que a gente se planeje bem para poder fazer as manutenções essenciais nesse período, para estarmos ali prevenidos ali, né, e seguros, né, dentro desse período como um todo, tá? Então, nós vamos avançar aqui nesse tema. Qual que é o objetivo dessa aula, dessa palestra, né? Preparar os síndicos e os gestores para identificar quais são as manutenções preventivas e corretivas que nós precisamos executar nos nossos condomínios, garantir, né, a segurança e o bem-estar dos moradores, reduzir custos com intervenções emergenciais, que a gente tem sempre uma relação direta, né? Quanto mais atividades preventivas eu executo, menos corretivas eu executo. O preventivo você pode planejar, você pode se prevenir ali antecipadamente, né? A corretiva não, normalmente vem ali de maneira emergencial, e tudo que é feito com prazo mais curto, né, que você precisa resolver de forma imediata, acaba saindo mais caro. E no final de tudo, você vai minimizar os impactos estruturais e preservar o patrimônio do condomínio, tá? Falando aí financeiramente, principalmente, tá? Então, por que é importante a gente falar desse período de chuvas? É um momento que a gente tem uma atenção redobrada, né, com a questão dos desastres naturais, né, e em especial, não sei se vocês sabiam, né, mas o Brasil é é o país, né, na verdade, do mundo que mais tem raios. Não sei se vocês sabiam disso. E também temos é, histórico, né, de alagamentos em vários estados do país, em períodos também ali muitas vezes já mais ou menos ali onde você consegue prevenir, né, finalzinho do ano, as chuvas de verão, normalmente é o período onde tem maior incidência de chuva, né, em boa parte do país. Tem outros estados aí que a chuva é constante praticamente, né, todo dia tem chuva, mas em alguns estados a gente tem, né, essa questão bem sazonal, bem definida. E por ser um período que a gente tem essas atividades, né, essas situações mais intensas da natureza, a gente precisa se prevenir para poder evitar que a gente sofra danos consideráveis nesse período. Então, quais cuidados que eu tenho que tomar? A gente separou ali basicamente em 3 áreas, tá? A primeira, em relação a seguro, né, condominial, que é importante você se atentar a essa situação. Recentemente, tem até um histórico aí que aconteceu com a minha família. Meu pai estava em um hotel aí nessas viagens de final de ano em Minas Gerais e estacionou na garagem do hotel, né, garagem subterrânea. Teve uma chuva muito intensa, em cerca de 2 horas, 2 horas e meia, a água inundou completamente ali a garagem e o carro ficou ali debaixo. Então,
foi o período aí de apreensão, né, e de avaliação também, se a gente tinha tomado todos os cuidados. Graças a Deus ele tinha seguro do carro, né, um seguro que tinha a previsão dessa questão de alagamento. Da mesma forma, o hotel tinha seguro, então caso não fosse possível o seguro do carro cobrir com dano, né, possivelmente o seguro do hotel iria cobrir, né, esse dano material que teve ali dentro do edifício, né, do empreendimento. Então, seguro é muito importante a gente falar desse ponto, que é algo documental, que você tem que tomar cuidado. Tem seguro que cobre inundação, tem seguro que não cobre. Condomínios, daqui a pouco eu falo dos seguros. Vamos avançar primeiro nos temas. O segundo ponto seria conservação e sinalização, para que a gente evite danos ali também no dia a dia, né, na operação de um dia de chuva, por exemplo, e as manutenções, que nós separamos em 3 áreas ali, basicamente, elétrica, civil e a área de acessibilidade, que é importante a gente trazer à tona também esse tema. Então, falando propriamente do seguro, trouxe ali a imagem, né, não é a imagem do caso do meu pai, nesse caso aí, né, a água cobriu ali só a parte da roda, né, mas inundou toda a garagem, né, desse edifício. Aqui em Brasília a gente tem um histórico também, principalmente na Asa Norte ali, desse tipo de inundação, né, de garagens subterrâneas. No caso lá que eu contei do meu pai, chegou no teto, então realmente cobriu o carro inteiro. E a gente tem que tomar cuidado no seguro condominial, porque muitas vezes não aparece na apólice, tá? A questão dos desastres naturais. Às vezes, desastre natural que eles colocam, às vezes é você ser atingido por um raio, né? Ali o edifício, né? No caso, ser atingido por um raio, ventos, às vezes a questão da água de chuva mesmo, de inundações de chuva. Então, às vezes aparece na apólice, às vezes aparece nas condições gerais do seguro. Então, são 2 documentos importantes para vocês estarem buscando, tá? Verificar dentro da apólice se está cobrindo ou não esse tipo de atividade. Você pode até pedir para o seu corretor esse documento que vem detalhando a apólice como um todo. Existem alguns documentos, isso eu vivi na prática, precisando, né, de consultar ali o seguro, na dúvida se eu poderia estar coberto ou não na questão do seguro, e nas condições gerais falava exatamente o que você precisa ali de documentos para poder comprovar e ser ressarcido dos danos, né? Então, nesse caso, é um documento complementar. Na apólice nem sempre vai estar discriminado isso, mas nesse manual, né, das condições gerais do seguro, você vai ter essas informações, e eu sugiro que você leia todo esse documento. É um documento, normalmente um manual aí de uns 200 páginas, mais ou menos, mas é importante você ler para poder ter uma noção geral de como que funciona. A pessoa também que vai estar aí, o corretor, né, que vai estar dando essa assessoria para vocês, e por isso que a gente fala, né, a questão da importância de ter um fornecedor de confiança que te assessore, né, na área de seguro condominial, é muito importante isso também, que seja avaliado, não só as condições para que você seja ressarcido, né, e também o valor financeiro, o prêmio financeiro que vai estar cobrindo. Vou dar um exemplo, nesse caso, que aconteceu com o meu pai, haviam 4 carros na garagem, então o seguro condominial deveria ter ali um valor de prêmio suficiente para poder cobrir, né, o dano de todos esses carros que estariam ali dentro da garagem. Imagine se eu tivesse 10 carros ali e o pessoal não tivesse seguro. Com certeza, o proprietário iria ali, né, solicitar a indenização ali, né, para o hotel, né, ou para o condomínio. Então, é importante que você veja se esses valores cobrem realmente os bens que estão ali naquele espaço. Às vezes você acha que fez ali o seguro, às vezes é o mais barato, às vezes você não presta muita atenção no valor ali, né, de cada, eles chamam de prêmio, né, o valor de cada prêmio ali, de cada item, e pode ser que você fique tranquilo com um valor que não é suficiente para poder resolver o seu problema.
Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Riscos, além desse de inundação, né, que a gente colocou, dependendo do condomínio, se for um condomínio horizontal ou vertical, pode ter também a questão de queda de árvores, né? Condomínios horizontais têm essa possibilidade também de acontecer. Às vezes uma árvore cair em cima de um carro, por exemplo. E também a questão dos danos elétricos, que podem ser provenientes ou de uma descarga atmosférica ou de um distúrbio na rede de energia. Então é importante também que a gente fique atento, tá? Quais são os danos que estão cobertos, tá? Quais são os valores que a gente está cobrindo ali dentro do seguro, tá? Então a nossa dica é período de chuva, e você vai fazer isso em relação ao seguro condominial uma vez só, né? Você faz o estudo ali de quais os itens que você precisa ter ali dentro do seguro ali cobertos, tira as dúvidas relacionadas a esse período e traz ali para a sua apólice. Então, a partir do momento que você está segurado de forma correta, bem assessorado, você pode avançar, né, nos próximos anos ali só fazendo a renovação e atualização do seguro, tá? Mas é importante que você faça esse estudo e avalie se o seu seguro realmente protege aí todo o seu condomínio, tá? Não basta ter, né, o seguro que é obrigatório, mas ele não cobrir ali o que precisa, né? Vamos para o segundo ponto agora, que é relacionado à conservação e limpeza, tá? É importante que a gente tenha ali, de cara, a sinalização, a imagem aí já mostra, né? Uma pessoa escorregando ali, nesse caso tinha sinalização, mas se não tivesse, poderia ser imputada aí ao condomínio algum tipo de responsabilidade. Então é importante que você avise as pessoas que o chão está molhado, que tem alguma manutenção ali, isole, né, eventualmente algumas áreas críticas. É importante que a gente tenha toda essa sinalização bem feita. E em termos de conservação, também, se você tem uma equipe ali de conservação e limpeza, pedir para que todo mundo, né, esteja atento nesses períodos, nesses momentos de chuva. A gente sabe que boa parte das edificações estão protegidas para uma chuva comum, né? Então, muitas vezes, uma chuva comum não gera ali transtorno. Mas, pontualmente, nós temos chuvas que fogem do comum, né? Que tem um volume muito alto de água e alguns transtornos acabam aparecendo. Então, mesmo que a equipe esteja treinada para esse tipo de situação mais comum, é importante que seja avaliado ali caso a caso. Então, começou a ter a chuva, vamos ver ali nas áreas onde tem ali um impacto maior da chuva, a gente verificar se está tudo ok, ter ali um checklist, né, um roteiro para que as pessoas façam nesse tipo de situação. Beleza, está chovendo muito forte, vou verificar ali se tem algum ralo entupido, vou verificar ali se tem algum local que está empoçando, para eu puxar ali, às vezes, com o rodo, já colocar a sinalização onde precisar. Então, é importante que a equipe esteja atenta nesses momentos, tá? E nós temos ali, eu até coloquei alguns pontos específicos, né? A gente verificar principalmente os acessos mais movimentados, as entradas, né, das edificações, escadas, corredores, né, para tentar evitar qualquer tipo de acidente, tanto com moradores quanto com os visitantes. E na questão da conservação, né, é importante também, vou dar um exemplo da chuva mais intensa de novo. Às vezes é feita a limpeza, é feita a manutenção ali de ralo, e de calha. Mas vem uma chuva muito forte, essa chuva vem com vento, vem trazendo poeira, vem trazendo folhas, vem trazendo ali várias situações, sacola plástica do vizinho, vem trazendo um monte de coisa e entope o ralo. Então é importante que a gente esteja atento para uma ação imediata ali. Estou vendo ali que tem algo obstruindo o ralo, a equipe já vai lá, já faz a limpeza, já recolhe esse lixo para que a água possa escoar ali e não acumular, né? Então, esse tipo de situação é interessante e importante que a gente fique atento, por isso que a gente colocou como um ponto essencial a questão da resposta que a nossa equipe, né, sob nossa orientação, né, para que possam atuar ali de forma adequada para esses momentos, dando apoio para todos os moradores, que é para isso que a nossa equipe está lá, certo? E agora entramos no terceiro item, né? Eram dois itens, item 3 e 4, eu tinha separado, mas depois eu juntei.
são os itens de manutenção preventiva e corretiva, e nós separamos aí exatamente em 3 áreas para a gente falar da parte elétrica, da parte civil e também da área de acessibilidade, tá? Então vamos com uma ressalva, tá? Essa ressalva é importante, porque dentro do nosso trabalho de capacitação, mesmo eu sendo engenheiro, dando essa palestra para vocês, é importante que a gente detalhe que todas as informações que nós estamos trazendo são informações genéricas, tá? Nós trazemos aqui informações que podem servir para vários condomínios e podem não servir para alguns outros, ou pode ficar faltando uma ou outra informação para que vocês atendam dentro do prédio de vocês, e por isso que é importante, né, a gente entender a particularidade de cada edifício, né, e entender também ali a realidade de cada um, tá? Então é importante que você tenha esse senso crítico para poder pegar das informações que a gente passa o que se adequa dentro da realidade de vocês, e contem sempre, a gente sempre recomenda, né, que vocês tenham uma equipe ali de assessoria técnica auxiliando vocês na criação de um plano de manutenção específico dentro da unidade de vocês, que isso vai dar informações detalhadas para vocês, essa equipe vai acompanhar as atividades que estão sendo feitas e vão dar, né, uma execução correta e segura para o plano de manutenção. Então, assim, essas nossas informações não substituem, tá, a assessoria técnica, só complementam para vocês em termos de conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo de manutenção preventiva e corretiva, o que é a manutenção, né? Importante a gente dar uma pincelada nesse tema, tá? Trazendo aqui, basicamente, 4 tipos de manutenção, tá? Que estão na norma 5674, que é a principal norma técnica relacionada à manutenção, que ela, na verdade, fala de sistema de gestão de manutenção, tá? Ou um programa de gestão de manutenção predial que nós utilizamos dentro da engenharia para poder acompanhar, né, a manutenção ali e a rotina dos condomínios. Então, o que é uma manutenção predial? Nada mais é do que um conjunto de atividades realizadas com o objetivo de manter os sistemas e equipamentos em funcionamento, tá? Então, esse é o nosso principal objetivo. Nós já temos equipamentos lá, nós já temos eles funcionando, os sistemas funcionando, a manutenção é para manter essa vida útil ali desses equipamentos. A norma separa basicamente em 3 manutenções, eu coloquei uma quarta aí, tá? A primeiro tipo de manutenção que eles colocam é o de manutenção rotineira, que é uma atividade de conservação, ronda e inspeção visual. Basicamente, eu estou com a minha equipe ali, o nosso encarregado chega no edifício e faz uma ronda nesse edifício e verifica ali se está faltando, se tem alguma lâmpada que queimou, se tem algum vazamento, se tem alguma sujeira que precisa limpar. Então, essa manutenção rotineira é essa questão dessas rondas e inspeções visuais. Então, é algo mais básico que a equipe vai ali, dá uma olhada no prédio, dá uma volta geral no prédio, que pode ser feita ali 1, 2, 3 vezes, ou quantas vezes você precisar, tá bom? Então, essa é a manutenção rotineira. A gente chama é uma ronda, né, basicamente. A manutenção preventiva, ela já é um pouco mais técnica, tá? Você já vai ali com uma série de ações que você precisa executar para manter também, né, a vida útil dos equipamentos. Vou dar um exemplo. Dentro ali de um quadro elétrico, às vezes, né, você vai afrouxando ali as conexões elétricas. Isso pode gerar um ruído, pode gerar um sobreaquecimento ali nas conexões, e preventivamente é importante que o eletricista de vocês vá lá e faça o reaperto, né, desses parafusos para que o sistema funcione adequadamente. Então, isso seria uma manutenção preventiva. Você fazer ali uma sequência de ações para manter a vida útil dos equipamentos e sistemas ali, conforme, né, a previsão do fabricante. A manutenção corretiva, ela já acontece quando teve o problema. Vou dar um exemplo, queimou a lâmpada. Eu vou ter que substituir a lâmpada, ela já foi danificada, né, eu preciso fazer essa substituição. Então, aí já se encaixaria na manutenção corretiva. Então, são atividades que eu busco restabelecer o funcionamento de sistemas e equipamentos.
Vou tentar trazer essas duas manutenções agora para uma realidade que é mais comum para a gente, né? Por exemplo, a manutenção de um carro. Nós vamos ali a cada 10.000 quilômetros, né, normalmente, ou a cada um ano, né, dependendo ali do fabricante, ele tem um prazo específico, mas normalmente é um ano a cada 10.000 quilômetros rodados. Você vai lá e faz uma série de atividades preventivamente. Então, ele troca o óleo do carro, ele troca os filtros, ele troca ali alguns pontos específicos do carro, faz rodízio dos pneus, tudo isso de forma preventiva. Ele não esperou o óleo estragar, ele não esperou o filtro chegar no final ali total da vida útil, ele troca antes que dê o problema. Porque o que é o seu interesse? Que o carro esteja funcionando e ele não pare de uma hora para outra. Se você está andando com o carro, parou, ele quebrou ali, você precisa chamar o guincho, levar para a oficina e fazer as manutenções, aí já entraria, né, na manutenção corretiva. É a mesma coisa para os edifícios. Tem uma série de atividades que você precisa fazer preventivamente, trocando alguns itens, fazendo reapertos de outros, para poder manter o sistema funcionando de forma adequada. Se você não faz, a tendência é que, com o tempo, esse sistema vá deteriorando e você precise fazer uma manutenção corretiva. Ficou claro? E aí nós temos também um quarto tipo, né, que a gente colocou aí, que não está na norma 5674, mas também é de conhecimento aí dentro da área da engenharia, que é a manutenção preditiva, que é quando eu faço uma antecipação. Por exemplo, eu estou vendo que os equipamentos elétricos estão aumentando dentro da minha residência. Antigamente, a gente não tinha um bule elétrico, né? Não tinha grill, não tinha air fryer, não tinha um monte de coisa que hoje é elétrico, antigamente era a gás, né? Ou outras formas ali, né? De você estar fazendo ali o uso desses equipamentos e você está aumentando o consumo de energia dentro da residência. Então, é possível que você imagine que, ok, nesse ritmo de aumento de consumo de energia, daqui um ano eu preciso, daqui a 5 anos eu preciso trocar aqui o cabeamento da minha residência. Então eu posso fazer isso antecipadamente, né, uma melhoria antecipada, que é o que a gente chama aqui basicamente de manutenção preditiva. São basicamente esses quatro tipos de manutenção que a gente trabalha. Eu passei aqui nesses conceitos, tá? Basicamente para que a gente possa evoluir nas atividades e até que a gente utilize esses conceitos para poder classificar as atividades que a gente vai passar daqui a pouco. Então vamos lá. Está perto do período de chuva e eu preciso fazer manutenções de natureza elétrica dentro do meu prédio. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Eu falei agora há pouco do histórico brasileiro, né? O Brasil é o país que mais sofre incidência de raios no mundo inteiro. Então é importante que o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é o que a gente chama de SPDA, ele esteja com a manutenção em dia, né? É tão importante e tão relevante para o nosso país que esse laudo ele faz parte, né, de um conjunto de documentos obrigatórios que o Corpo de Bombeiros exige, né, que a gente tem ali esse laudo anual. Se esse laudo anual não fosse obrigatório, pode ter certeza que a maioria dos prédios não faria, né, ainda mais com essa periodicidade. Sendo obrigatório, a gente já vê muitos prédios que não tem, se não fosse obrigatório, seria ainda pior, né? Então, esse é um ponto importante, tá? Que eu coloquei ali no segundo e no terceiro ponto ali das manutenções elétricas, de natureza elétrica, né? Que são importantes. O terceiro ponto que eu coloquei, ó, revisão do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é importante, esse laudo anual que o engenheiro vai lá, ele faz os testes e verifica se cair um raio ali, se ele vai ser realmente direcionado para os lugares certos. É importante que ele tenha essa destinação e não vá para os circuitos internos do prédio. Tem um risco grande, caso isso não aconteça, né? Caso o sistema de SPDA esteja ruim, que essa carga elétrica entre dentro do prédio e gere ali, né, um derretimento dos cabos e o princípio de incêndio. Então, esse é um ponto importante. Dentro da norma, né, relacionada a essa parte de proteção contra descargas atmosféricas, tem esse item 2,
que eu coloquei ali também, que é a Conferência dos Dispositivos de Proteção contra Surto, que nós chamamos de DPS, né, Dispositivo de Proteção contra Surto. Para que servem esses DPS? Para dois casos específicos, tá? Quando cai um raio, ele direciona para o aterramento essa carga elétrica, e também, se vier uma oscilação de energia muito grande da Neoenergia, no caso aqui de Brasília, né, da concessionária local de onde você tiver ali, onde você morar, pode ser que essa energia venha e entre dentro do edifício. O que que esse dispositivo faz? Ele pega essa energia e joga para o aterramento também, tá? Então ele faz essa proteção tanto em termos de descarga atmosférica quanto da rede também da concessionária. Então é um dispositivo importante que tenha dentro do quadro elétrico de vocês. E tem um detalhe, esse dispositivo, ele é um dispositivo que, depois de acionado, você precisa fazer a substituição. Então, eu preciso constantemente ir lá no quadro, verificar se esse equipamento já teve o acionamento dele ou não. Normalmente é um dispositivo que tem uma luzinha, tá? Ele normalmente é uma luzinha vermelha, no caso dele já foi utilizado, ele fica com a luzinha vermelha, e se ele não foi utilizado ainda, ele fica com a luzinha verde. Então é visível, você, no caso, não você como síndico, né? Mas você pedir para os seus colaboradores irem lá periodicamente, período de chuva, eu colocaria como ronda diária. A pessoa vai lá, abre o quadro, vê se foi utilizado ou não. Principalmente se eu tiver um histórico de raio naquele dia, tá? Teve um histórico de raio perto aqui na minha cidade, ouvi os barulhos e tudo mais, às vezes até oscila a energia, a gente vê, né, que a energia ali ameaça cair, ou às vezes cai, né, a energia diretamente. Então, nesses casos, é importante que você peça para o pessoal verificar se esses dispositivos atuaram protegendo o prédio. Atuou, você pega o dispositivo e troca. Normalmente, ele custa ali cerca de R$ 50 no máximo. Então, vale a pena você estar acompanhando, tá? E, normalmente, esses dispositivos, a gente tem eles nos quadros gerais e nos quadros de elevadores também. Então, é importante que nesses dois quadros vocês façam a inspeção. O item 1 que eu coloquei ali, ele vai também na questão da manutenção rotineira ali do sistema elétrico. Não sei se vocês colocam aí dentro da rotina, né, da equipe de manutenção, fazer o reaperto dos quadros elétricos, né, dos disjuntores. Se vocês verem os disjuntores, vocês vão ver que tem um parafuso, né, que prende ali o equipamento, né, no cabo. Então, é justamente a partir do momento que você vai tendo ali o uso de energia, né, passando ali pelo disjuntor, ele vai afrouxando essa conexão. Aí você consegue até ouvir, às vezes, um ruído no quadro elétrico. Já é um sinal de que você precisa fazer esse reaperto. Então, essa atividade é muito importante para vocês aí no dia a dia, tá? Item 4, aí a gente já está falando diretamente em relação ao sistema de proteção contra incêndio, tá? Como ele envolve também a parte elétrica, envolve bombas, sinalização de emergência, é importante que você faça essa revisão, tá? E quando eu falo de sinalização, eu vou dar um exemplo, que é aquela luminária, né, que só liga quando, né, cai a energia, que é a luz de emergência. Essa luminária, pelo Corpo de Bombeiros, a gente tem que fazer o teste anual também. Você vai lá, desliga essa luminária, ela tem que ficar pelo menos 1 hora ligada. Então, você faz o teste, porque se cair a energia, a pessoa precisa saber para onde ir, né? Ou em caso de incêndio, que a energia foi cortada, a pessoa precisa achar ali a rota de fuga. Então, é importante a gente se prevenir, né, nesse período de chuva e fazer esses testes também. No caso de Brasília, a gente sempre recomenda. Vou ter ali o período de chuva começando ali a partir de outubro, né? Normalmente outubro, novembro começa a chuva. Então, em setembro, eu faço todas essas manutenções para poder garantir ali, né, que está tudo em dia, tudo ok. Eu vou passar pelo período de chuva ali resguardado, né, para ter o mínimo possível de problemas, tá? Não quer dizer que fazendo a manutenção preventiva eu não vou ter problemas, mas eu vou ter menos problemas, tá bom? Quinto ponto, acompanhar ali a questão do sistema de iluminação de área comum. Aí já entra na ronda, dia a dia, né, da equipe ali do prédio, né? Eu tenho ali o encarregado,
ou um técnico para poder fazer essas atividades. Ele vai lá no último andar, vai descendo, se tiver o acionamento ali, né, de um sensor de presença, ele vê se o sensor de presença está funcionando, vê se as lâmpadas todas estão funcionando, porque no período de chuva, às vezes as pessoas podem ficar ali um pouco mais preocupadas, com um pouco mais, precisando um pouco mais de atenção, e a iluminação é importante para as atividades ali do dia a dia. E por último, tem edifícios que têm, tá, equipamentos de geração de energia, tem edifícios que não têm. Para os que têm, é importante também você fazer o teste de funcionamento do gerador de energia para ver se ele vai estar funcionando ali no momento da necessidade. Normalmente esse teste aí é anual e o gerador de energia normalmente é um motor e o motor funciona como se fosse um carro. Então você precisa fazer ali, tá ligando ele para ver se a bateria está carregada, precisa trocar o combustível, não pode deixar o combustível acumular, porque se ele fica muito tempo parado, ele pode criar ali, ele decanta, né? Joga as impurezas todas ali para o fundo e pode acabar entupindo alguma conexão. E aí, na hora que você precisa do gerador, ele não entra, ele não liga sozinho. Normalmente é por falta de manutenção, tá? Então, todos esses testes são importantes para esse período de chuva. E um ponto importante, eu trouxe aqui uma norma, né, que está relacionada ali ao sistema, né, de ressarcimento de danos, que todas as concessionárias de energia no Brasil inteiro têm. Eu vou tentar clicar aqui, deixa eu passar aqui para poder mudar para vocês a tela. Só para dar uma passadinha aqui por alto, tá? É uma norma que fala sobre ressarcimento de danos elétricos, obviamente, de novo, você não precisa saber de tudo, é importante que você esteja bem assessorado, mas é importante que você saiba que existe isso, tá? A Agência Nacional, né, de Regulação de Energia Elétrica, que é a ANEEL, ela tem esse procedimento que eles chamam de PRODIST, né, que são os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Nacional. Um dos módulos fala de ressarcimento de danos. Por que eu estou abrindo esse arquivo aqui para vocês? Porque ele fala exatamente como as concessionárias precisam agir quando você tem um problema ali de ressarcimento de danos. Caiu energia aqui no meu prédio, queimou o sistema, por exemplo, de monitoramento. Muito comum, situação muito comum. Normalmente é por falta de aterramento da minha unidade. Então, nesses casos em que eu tenho culpa no cartório, normalmente a concessionária não vai pagar, tá? O ressarcimento de danos. Se eu tenho as manutenções todas em dia, eu tenho uma chance maior de conseguir esse ressarcimento. Às vezes, entrando na justiça, você consegue ganhar, tá? Porque a obrigação da concessionária é te oferecer uma energia de qualidade. Se chega uma energia de qualidade ruim, mesmo que eu não esteja aqui com os meus equipamentos em dia, eles não cumpriram com a obrigação deles de me oferecer uma energia de qualidade. Então, dá para poder brigar na justiça em alguns pontos, tá? Mas, de modo geral, o que eles avaliam? Ali, se você entrou com o pedido no prazo correto, e esse prazo você tem ali até 5 anos para poder abrir esse procedimento, tá? E aqui, dentro desse procedimento, desse PRODIST aqui do módulo 9, ele detalha exatamente todos os pontos. Como que funciona a solicitação e análise. Aí ele vem aqui, teste, aqui a questão da tempestividade, por exemplo. Ele fala que você pode solicitar em até 5 anos, tá? Aí vem excludente de responsabilidade. Por exemplo, aí ele coloca aqui, ó, independentemente dos exames de tempestividade, da existência do dano ou nexo causal, a distribuidora pode indeferir nos casos em que houver pendência de responsabilidade do consumidor, ou seja, se ele não tiver pago ali, né, a questão, ali as contas de energia durante um certo período. E aí ele coloca também, ó, se for em caso de situação de emergência ou de calamidade pública, também eles não são obrigados a pagar, que não é um caso muito comum, tá? Mas eles podem até tentar jogar esse caso aqui para não fazer o ressarcimento. Aí tem que existir o dano, né? E tem que ter também a questão do nexo causal, que está um pouco mais para frente, ou seja, tem que ter um evento que gerou o dano. Por exemplo, caiu energia aqui no meu prédio. Eu sei que aconteceu isso, eu anoto dia e horário,
para poder entrar lá com a reclamação junto à Neoenergia, no caso aqui de Brasília, tá? Fora de Brasília são outras concessionárias, mas você anota o dia e o horário, porque eles vão conseguir verificar no sistema deles que realmente faltou energia naquele horário. Aí ele vai falar, poxa, faltou energia, pode ter sido realmente a causa do dano. Aí ele vai avaliar se o dano no equipamento é compatível com isso que aconteceu. E aí, por que eu estou abrindo também e para orientar vocês? O que eu vejo na maioria das vezes? O condomínio vai lá, não espera, no caso aqui, né, da norma atualizada, eles dão um prazo de 10 dias. Esse prazo era de 90 dias para a concessionária ir até o local para poder avaliar o dano. Hoje em dia é de 10 dias esse prazo. Se você puder esperar esses 10 dias, você espera, a Neoenergia vai lá, vai comprovar que o dano ocorreu por aquele motivo, e aí você vai ter ali o ressarcimento de danos por parte da concessionária. Se for algo que você não pode esperar, vou dar um exemplo, o elevador queimou. Tenho um prédio de 25 andares. Eu não vou esperar 10 dias a concessionária ir lá para ver se o dano foi isso ou não. Eu vou mandar arrumar e depois eu peço o ressarcimento de danos. Normalmente, quando eu mando arrumar, a concessionária normalmente já vai querer não pagar. Mas o que é importante você ter em mãos, tá? Você precisa ter um laudo da distribuidora, eles chamam aqui de laudo de oficina, tá? Um laudo da empresa que vai resolver o problema. E essa empresa precisa ter registro no CREA e o profissional que está avaliando também, tá? Se não tiver, você vai perder, mesmo que entre na justiça, você vai perder, tá? Então, é importante que você faça isso. Normalmente, o que a pessoa faz? Ah, queimou uma televisão ali da área de descanso ou queimou os aparelhos. Eu mando arrumar com a empresa mais barata que tem, aí essa empresa, o técnico vai lá e só dá um recibo falando do problema. Não é suficiente para o ressarcimento de danos, tá? Você pode solicitar esse ressarcimento junto à Neoenergia, ou, que é mais fácil na minha visão, né, você junta os documentos e faz a solicitação via seguro, né? Seguro ali tem normalmente ali, né, um recurso para danos elétricos, você pode solicitar por ali também, tá? Mas a responsabilidade seria realmente da Neoenergia, tá? Falando ali diretamente, o ideal seria que você verificasse com a Neoenergia, e esses são os detalhes que eu queria trazer para vocês ali em caso de ressarcimento de danos, que é importante vocês estarem atentos, tá bom? Eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Vamos para o próximo passo. Aí depois eu abro para dúvidas, tá, pessoal? Vou passando todos os temas, depois eu abro para dúvidas. Então, em relação à parte elétrica, são os principais pontos que nós recomendamos vocês fazerem. E agora nós vamos para as manutenções de natureza civil, tá? O que seria de natureza civil? A gente está olhando agora telhado, parede, forro, piso, estamos olhando para esses lados agora, tá? Então, o que é importante a gente tomar cuidado? Eu vou seguir ali a ordem para ficar mais fácil, tá? Primeiro, você ter uma limpeza regular e uma atenção super especial antes do período de chuva, no caso de manutenção de calha e ralo, tá? Calhas principalmente ali na cobertura, né? E os ralos de todo lugar, da cobertura e do piso. Como eu falei ali um pouco antes, normalmente o piso térreo ali, normalmente é mais fácil do pessoal fazer a manutenção, tá? Na cobertura, normalmente as pessoas vão menos, né? Até a gente, como síndico, por não ter treinamentos adequados, né, ali muitas vezes para poder subir em altura. Então, o ideal é fazer sempre com segurança, mas normalmente as pessoas não vão lá com frequência. Mas é bom pedir ali, ó, o profissional é habilitado para fazer trabalho em altura. Ele foi lá na calha do edifício, fez a limpeza e tirou foto. Aí manda as fotos para eu conferir ali se foi feito direitinho. Normalmente, edifícios verticais muito altos, eu não tenho tanto problema, né? Porque eu tenho pouca incidência ali de sacola plástica, folha, galho, essas coisas ali para poder entupir, né? Mas quando é piso, térreo, eu tenho uma incidência maior. Então, eu preciso estar atento com essas duas áreas ali. Porque se tiver entupido, vai acumular e a água vai procurar um lugar para poder sair, tá? Se tiver impermeabilização feita direitinho, maravilha, ele vai ficar ali, vai formar uma piscina,
né? Vai estar gerando um peso ali em cima da laje, mas ele não vai cair ali para os apartamentos. Mas pode ser que esse acúmulo, né, provoque a incidência ali de infiltrações para os apartamentos. Então é muito comum a gente ver uma impermeabilização mal feita que gere esse dano. E impermeabilização, como tudo na vida, sofre, ele tem como que é a palavra certa? Um deterioramento, talvez seja isso, né? Ele deteriora, como tudo na vida, né? Ele estraga com o tempo, tá? Ele danifica com o tempo. Então, não achem que o prédio, eu fiz aqui a impermeabilização, nunca mais vou precisar fazer. Isso não existe. Em algum momento você vai precisar refazer a impermeabilização ali da cobertura, tá? Normalmente as pessoas esperam para fazer a corretiva, né? Tem impermeabilização que demora 15 anos para aparecer o dano. Então, não é algo que você precisa ali se preocupar tanto, mas você pode fazer isso, inclusive, preventivamente. Igual eu falei, quando a gente mora em uma cidade que tem um período de chuva bem estabelecido, ali bem definido, normalmente é o melhor período de seca ali, é o melhor período para se fazer esse tipo de atividade. Você tem seca mesmo. É muito improvável que chova, por exemplo, aqui em Brasília, em julho, agosto, não tem chuva. Então você consegue tirar a telha toda, consegue refazer, tirar a impermeabilização antiga, refazer a impermeabilização, colocar a telha de novo, sem ter problema nenhum. O que normalmente a gente vê e é onde a gente, né, da engenharia, é mais solicitado. Está chovendo, a gente está agora em janeiro, né, já choveu bastante aí, novembro, dezembro, aí o pessoal quer que a gente resolva a impermeabilização agora. É caótico mexer nisso agora. Só que pontualmente, às vezes, eu preciso trabalhar. Um dia que está um pouco mais de sol, eu vou lá rapidinho, faço ali um paliativo para poder esperar o período de seca para fazer o definitivo. Mas normalmente são coisas que a gente consegue prever antecipadamente, né, para poder programar para o momento certo, tá? Mas o ideal é que você trabalhe preventivamente, tá? Você sabendo, o engenheiro responsável aqui, assessor técnico, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar a impermeabilização da cobertura? É a cada 10 anos, por exemplo. Então eu vou me programar para cada 10 anos eu trocar a impermeabilização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto custa. Custa 200 mil. 200 mil dividido por 10 anos, dividido por 12 meses, dividido pelo número de apartamentos, às vezes dá 20, 30 reais por mês. Então, eu consigo juntar toda essa informação para poder aplicar, né, ali como um fundo de obra, por exemplo, para quando eu precisar fazer, eu já ter o recurso pronto ali para poder executar. Então, o ideal é que você se programe para poder executar as coisas de forma mais organizada. Então, limpar calha e ralo, tá? Super importante. Aí vamos para o item 2. As calhas e ralos jogam a água para uma rede de águas pluviais, que a gente chama, né? Que é o que vem da chuva. E nós temos também a rede de esgoto, tá? Já vi muito, aqui em Brasília tem muito. Acaba misturando ali água pluvial e esgoto. As caixas às vezes se encontram, isso inclusive é crime ambiental. Mas a gente já viu diversas vezes aqui em Brasília. Ou, às vezes, a caixa de águas pluviais ali entope, a água sobe, eu começo a empoçar e a água começa a entrar na caixa de esgoto. E aí a caixa de esgoto começa a encher. Aí vira um peteco danado. Que eu começo a ter esgoto saindo de caixa e eu começo a ter também pragas saindo da caixa de esgoto, que é o terceiro item, que é importante a gente manter a dedetização em dia nesse período de chuva tanto para barata, né, e principalmente agora, verão, né, para os mosquitos também, né, a incidência alta aí de dengue, né, no Brasil inteiro, levanta esse alerta para a gente, então a gente tem que tomar cuidado para poder limpar bem essas redes, né, tanto de esgoto quanto de águas pluviais, e manter a dedetização em dia, tá? E como que normalmente a gente faz essa limpeza? Tem o que a gente chama de hidrojateamento, tá? Vem uma empresa, ela suga ali tudo de ruim que tem e limpa com jato de água ali, né, com pressão, e faz a limpeza de toda essa rede. Quando a água descer da chuva, ele vai encontrar o caminho natural ali para poder seguir. Então, são itens importantes que a gente tem que tomar cuidado. Beber uma água aqui rapidinho.
Agora a gente chega aí no item 4, né? Muitas vezes a gente acaba também no período de chuva, e não só no período de chuva, mas às vezes fica mais visível no período chuvoso, né? O aparecimento de algumas infiltrações. Ó, o Guilherme até pontuou ali também das pragas, né? É a questão dos escorpiões também, né? Porque a barata começa a sair, o predador da barata, o escorpião, ele vai atrás, né? Então, normalmente é isso que acontece. O habitat natural deles está cheio de água, aí eles saem. Então, o período de chuva normalmente aumenta a incidência. Barata, escorpião em alguns lugares, né? E também os mosquitos também. E aí a questão das infiltrações, fissuras, trincas e rachaduras, tá? É muito comum a gente ver nesse período de chuva aparecer esses problemas, né? Pode ser em fachada, pode ser também ali na parte do térreo, né? Às vezes a gente vê a infiltração ascendente, né? Subindo na parede. Então, tudo isso precisa ser tratado. Então, é importante, por isso que eu coloquei ali, monitoramento, correção e documentação, tá? Nem sempre a gente vai conseguir corrigir no período de chuva. Então, é importante que a gente monitore e que o assessor técnico de engenharia identifique ali qual que é a causa daquele problema para que ele possa corrigir. Às vezes é uma questão simples, às vezes é uma questão estrutural grave. Então, é importante que a gente tenha esse monitoramento, tá? Principalmente em caso de filtração, que isso vai indicar uma necessidade de manutenção de fachada ou até mesmo da base ali do edifício, né? O quinto item que a gente coloca aqui também é em relação às estruturas metálicas, né? Muitas vezes tem ali na tampa da caixa d'água, você tem ali uma tampa metálica. Nesse período de chuva, acaba tendo a incidência ali em cima dessa água, ele vai corroendo, né? Essas tampas metálicas, às vezes vai corroendo ali uma ou outra estrutura metálica que a gente tenha. Então é importante a gente ficar atento, né? Para poder fazer o monitoramento, né? E também as ações corretivas para poder corrigir esses pontos. E, por fim, o sexto ponto ali, né, dessa parte de natureza civil, eu fiquei na dúvida se eu colocava na parte elétrica ou civil, mas eu deixei na civil mesmo, que é a questão dos elevadores, tá? Então, é muito comum que, por conta das chuvas, a gente tenha uma queda de energia. Teve a queda de energia ou, por algum motivo, o elevador parou de funcionar, a gente tem que acionar a empresa de manutenção de elevadores para poder fazer o resgate, né, das pessoas que estão ali dentro. Então, eu coloquei ali, ó, cuidado com o atendimento das ocorrências, tá? Tem muita gente que vai e treina a equipe mais ou menos ali para abrir, né, o elevador e tirar as pessoas. O ideal não é seguir esse procedimento, a não ser que eles sejam treinados pela empresa que presta manutenção do equipamento. A maioria das empresas que eu conheço, principalmente as empresas mais sérias daqui de Brasília, elas não treinam ninguém para poder fazer esse resgate. Normalmente é um resgate que dura aí cerca de 30 minutos até uma hora, né? É ruim, é chato, isso é fato, mas é importante que a gente oriente, porque, querendo ou não, o elevador é um veículo vertical. Então, dependendo da altura que o elevador estiver, né, da programação que o elevador tenha, é perigoso você estar fazendo um resgate ali no andar muito alto, tá? Eu já vi resgate acontecendo no 10º andar, mas é perigoso, de modo geral, tá? Então, faça a manutenção, tenha a equipe de manutenção de elevadores ali e adeque, né, ali a tecnologia do elevador, se for possível, para que ele faça essa movimentação naturalmente. Normalmente, o que os elevadores mais modernos estão fazendo? Quando tem uma queda de energia, ele sai de onde ele está, ele vai sozinho, devagarzinho, lá para o zero. Então, ele vai para o térreo, fica lá parado no térreo. Então, ele já faz essa proteção em termos de altura. Mas tem elevadores e elevadores, é importante você entender como que funciona o seu, aí no seu condomínio, e ter um tratamento ali de emergência, né? Ah, acabou a energia, sua equipe já vai lá e verifica. Ficou alguém preso no elevador? Não ficou. Então, beleza, tudo bem. Ficou preso alguém no elevador? Já conversa com a pessoa para que as pessoas lá não entrem em pânico e você tenha tempo suficiente para poder chamar, né, a empresa especializada para fazer o resgate. Então, basicamente, são esses, como eu falei no início, né? A gente tem uma lista aqui de atividades para poder fazer.
é importante que você analise o que é aplicável, né, no seu condomínio, e também adicione coisas que eu não falei aqui. Eu não estou passando uma lista que é definitiva, vamos dizer assim, né? São várias atividades que a gente acompanha que são importantes e necessárias nesse período. O último ponto, né, dos cuidados que a gente coloca é em relação à questão da acessibilidade, que se para as pessoas comuns, vamos dizer assim, né, a gente tem já uma série de dificuldades e atenções específicas nesse período, ainda mais com as pessoas que têm algum tipo de necessidade específica, né, ali de mobilidade, por exemplo, essas pessoas ficam ainda mais expostas nesse período de chuva. Então é importante que a gente fique atento, porque qualquer tipo de acidente que aconteça, né, uma pessoa escorregar ou ter algum tipo de se machucar em algum momento ali, ter algum acidente, né, isso pode estar sendo levado para a responsabilidade do condomínio. Então é importante que ali a gente tenha tudo ok, né? Em termos de corrimão, em termos de fita antiderrapante, a escolha do piso e dos materiais de área externa, né? Serem ali antiderrapantes também, para a gente evitar de ter acidente com criança, idoso ou alguém com uma mobilidade reduzida. Então, tudo isso é importante você fazer uma revisão próximo do período de chuva também, principalmente se o seu condomínio for um condomínio de natureza mista. O que é essa natureza mista? É que ele é residencial e comercial ao mesmo tempo. Porque se ele é comercial, ele vai ter sempre muito movimento. E normalmente, quando começa a chover, o que o pessoal faz? Procura abrigo, né? Então eles saem correndo para entrar ali debaixo ali de uma marquise, e aí escorrega, tem acidente. Então isso é muito perigoso e é importante a gente tomar esses cuidados, tá? Então, relacionado à acessibilidade é mais simples e é mais direcionado nesse sentido também. Ele, eu coloquei aqui um ponto até de que dentro dos livros, né, e artigos que a gente estava estudando ali para poder trazer o conteúdo mais completo possível para vocês. O pessoal fala muito de elevador também dentro da área de acessibilidade, mas normalmente são elevadores ali próprios, né, dentro dessa área de acessibilidade ali, um elevador ali para subir uma escada, ou para mudar ali de um pavimento para outro ali, coisas mais simples, né, que normalmente tem shopping ou até mesmo na entrada dos condomínios. Mas serve, tudo que eu falei do outro elevador serve também, né, para o elevador ali pontual para acessibilidade também. Então, basicamente é isso. Eu queria trazer só esses pontos finais, esse é o último slide. Aí eu vou fazer o encerramento da palestra e abrir para dúvidas. Então, é importante alguns cuidados especiais que eu estou trazendo para vocês agora. Primeiro ponto, de tudo que eu falei, não adianta nada ali eu ter um plano bem específico, bem detalhado para cada atividade, se a minha equipe não tiver treinada e apta para atuar nesses momentos. Então, teve ali a chuva, teve a falta de energia, teve uma chuva torrencial ali que me gerou ali uma série de ações emergenciais específicas. É importante que eu tenha a minha equipe treinada e a cada nova situação que surgir, eu fazer um novo treinamento. Às vezes a gente prevê um determinado tipo de situação. Às vezes eu não consigo prever uma outra situação que nunca tinha acontecido antes. A partir do momento que acontece, que eu tenho uma resposta para aquilo, é importante que eu passe a prever aquilo nas minhas ações futuras. Não sei se ficou claro. Eu vou dar um exemplo de novo. Um exemplo que eu trouxe no início da palestra. Meu pai, algumas pessoas entraram ali ao longo do tempo, né? Meu pai parou no hotel, agora nesse período de férias, e estacionou o carro no subsolo e teve uma chuva torrencial que alagou o subsolo e cobriu o carro dele. Então, teve perda total ali do carro. Então, assim, isso nunca tinha acontecido nesse empreendimento, né? Pensando no hotel e pensando como um condomínio, né? Nunca tinha acontecido, a equipe não sabia o que fazer, estava completamente perdida. Ok, aconteceu uma vez, o que eu vou fazer? Primeiro, para evitar que isso aconteça de novo, e quais são as ações que eu vou tomar caso aconteça de novo? Então, é importante que todas essas situações passem por uma revisão periódica. Então, eu preciso treinar minha equipe com o que é previsível, e a partir do momento que surge uma situação nova, eu começar a utilizar aquela situação como previsível novamente, tá?
Segundo ponto, é importante que você faça essas manutenções todas que a gente passou e que você documente, tá? Não adianta também eu fiz ali o reaperto de todos os quadros elétricos, ninguém viu, mas eu fiz. Isso não está documentado. Ah, primeiro, para a questão previsão orçamentária e para comprovar o que eu estou fazendo, já ajuda. A documentação já ajuda nesse sentido, né? E segundo ponto, caso aconteça alguma coisa, pode ser que seja uma fatalidade, uma eventualidade ali, um problema acima da minha capacidade de resolução naquele momento, mas eu fiz o que estava no meu alcance. Então, pode ser que, nesse caso, eu fazer manutenção, por exemplo, dos ralos. Pode ter entupido o ralo lá, nesse caso, para a água subir desse tanto que subiu, nesse condomínio que eu citei. Se a manutenção estava em dia, isso exclui do condomínio a responsabilidade de uma situação atípica, né? Então é importante que você documente para estar precavido ali em caso de uma tentativa de imputação de responsabilidade, tá? Situações emergenciais acontecem. E também, o Guilherme até bem complementou aí, é importante para deixar o histórico de manutenção. Primeiro, para que a gente possa prever a próxima atividade que eu vou fazer, e segundo, porque a gente, enquanto síndico, a gente não vai ser síndico eternamente do mesmo condomínio, né? Mesmo que a gente fique toda a nossa vida lá, vai chegar um momento que a nossa vida vai chegar ao fim, né? E você vai parar de ser síndico ali por força divina, vamos dizer assim. E aí é importante que a próxima pessoa que assuma o condomínio tenha esse histórico em mãos também, para dar continuidade ao trabalho que você está fazendo. Então é importante que tenha essa documentação ali bem registrada. E, por fim, é importante que a gente tenha todo o cuidado do mundo com atividades externas, seja com a nossa equipe fixa, seja com a equipe terceirizada, tá? Então, coisas que eu já vi, pessoal fazendo manutenção de fachada no período de chuva, aí acabou de ter uma chuva, o cara já sobe lá no 18º andar e começa a fazer a manutenção lá. Então, tem que tomar cuidado para poder contratar pessoas aptas para fazer o serviço e ter equipes que impeçam de ter esse tipo de atividade em condições inseguras. Outra coisa que muita gente faz, eu não faço, eu sou engenheiro eletricista, quando me chamam para poder fazer laudo de para-raio nesse período de chuva, eu normalmente falo, olha, eu vou agendar um dia com você, se nesse dia estiver chovendo, eu não vou subir para fazer o laudo. Então, a gente tem que esperar um dia que eu tenha condições atmosféricas adequadas para fazer aqui a minha atividade. Eu já comentei, o Brasil é o país que mais tem raios no mundo, incidência de raios no mundo. E não é só quando está chovendo, tá? Então pode acontecer por inúmeros motivos ali, né? A atividade de raio ali com a pessoa lá em cima, né? Em um ponto que ela está mais exposta e a responsabilidade é sua. Então, não deixe as pessoas atuarem, né, em áreas externas, em atividade em altura, com condições climáticas inadequadas. Então, é algo para a gente redobrar atenção, dar o treinamento, você dá o treinamento, faz o encarregado assinar esse treinamento, e o encarregado tem que cobrar de todo mundo a atividade, porque muitas vezes você pode não estar lá presente, né? Mas o encarregado, enquanto representante do condomínio, ele não pode autorizar esse tipo de atividade. E isso, o Guilherme complementou aí também, né? Pode gerar aí a questão, né? Às vezes tem uma má sinalização, pode gerar danos físicos, né? Ali em pessoas, ou danos patrimoniais também. Enfim, são atividades que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, tá? Então, esse período de chuvas, ele precisa de mais atenção, principalmente se for uma região igual aqui no Distrito Federal, que eu tenho períodos bem definidos. Chuva é sazonal. Você pega ali de outubro a abril. Ok, tem atividade que eu preciso fazer nesse meio termo, nesse meio tempo aqui? Tem, mas eu vou evitar de fazer em condições inseguras. Vou focar o grosso da minha manutenção externa, o grosso da minha manutenção ali preventivo para o período de chuvas, no período de seca. Beleza? Então, é muito importante que a gente faça esse planejamento.
ajuda da parte financeira, fica mais barato, fica mais em conta. A atividade que às vezes você demora 10 dias no período de chuva, você faz em 2, 3 dias sem chuva. Então, é muito importante que você consiga trabalhar com cuidado nesse período. Então, eu espero, de verdade, que a gente tenha contribuído, né, em termos de conteúdo para esse período de chuva. Eu sei que estamos durante o período de chuva, então algumas coisas não dá para poder esperar, né? O ideal é que essa palestra fosse antes do período de chuva, mas como surgiu a oportunidade de falarmos nesse momento também, a gente ainda vai enfrentar aqui em Brasília mais uns 2, 3 meses de chuva, e em outros estados aí a chuva vai ocorrendo ao longo do ano, e esse conteúdo pode ser útil em algum momento, tá bom? Então, vou encerrar aqui a gravação da palestra e vou abrir para as dúvidas.